Vou fazer minha tier list, vou começar minha tier list aqui na live. Então vou dar os meus pitacos aqui sobre os killers que eu considero mais fracos, mais fortes. O que eu acho isso? Lembrando que essa aqui é a minha opinião. Eu não sou um jogador de killer muito bom, né? Sou um jogador de killer muito razoável. Mas vou dar a minha opinião sobre o que eu vejo. Meu conhecimento aí, meus 8.000 horas de DBD. Então quem for ver esse vídeo no YouTube aí, for discordar, discorde com respeito, certo? Segundo, isso aqui não é uma lista quem você deve ou você não deve jogar. A gente já tem na comunidade aí muitos exemplos de jogadores que jogam com killers fracos e o pessoal faz um estrago aí, né? Eu tenho aqui as 6 opções, né? Em vez de eu botar tier A, tier B, tier C, tier D, eu preferi substituir as nomenclaturas por uma coisa mais que as pessoas entendam mais, né? Daqui pra cima são os killers que já conseguem vencer SWF. Quanto mais alto aqui, maior a chance de vitória em cima dele. Então vamos lá. Então vamos começar com o Trapper, que é já o primeiro killer. Eu vou colocar aqui no fraco. Quando você joga contra SWFs muito forte, é muito comum você ver um jogador só desarmando o Trapper. O Trapper não faz nada contra SWF forte, né? Ele é literalmente um killer de M1. Quando ele começa a brincadeira, ele já tomou 4 geradores. Depois você tem o Wraith. O Wraith, ele também é um killer fraco, mas eu vou colocar ele na categoria de killer chato, né? Porque ele é um killer fácil de se aprender, assim como o Trapper. Os 2 killers que você tem que aprender do jogo são esses 2 mesmo. Só que o Wraith, ele tem a coisa do hit surpresa, né? Ele consegue, uma vez ou outra, dá um hitzinho surpresa aqui e ali. Ele é um killer chato caindo pra fraco, que ele é um killer de M1. Ele é um killer que também não vai fazer praticamente nada, né? Mas ele consegue pelo menos dar alguns sustos ali no início do jogo. Depois vem o Billy, ele que pra mim tá aqui, ó. Ele passou por algumas mudanças. Ele faz curvas absurdas hoje, né? Depois dos buffs que fizeram nele, né? Ele é um killer absolutamente insano. Se você for fazer chase com o Billy girando em pallet, você vai ter problema contra um jogador top de Billy, jogador que masterizou o killer. É um killer que ficou muito forte, né? Mas ele entra naquela categoria de killer difíceis de se jogar. A Nance, que pra mim é a killer quebrada do jogo, né? A Nance é a única killer do jogo que realmente destroça qualquer time de sangue. A Nance masterizada, né? Cara masterizado de Nance. Essa killer aqui nunca vai existir nenhum killer como a Nance. O Myers, outro killer muito fraco, extremamente fraco também. Ele é melhor que o Trapper, então vou botar ele na frente do Trapper aqui. Ele é extremamente fraco, né? Ele foi mexido recentemente. Ele mexeu numa coisa que ele devia ter sido mexido, que é você poder stalkear de longe, o que é legal, né? Mas em compensação, mataram todos os bons addons dele, né? Pra você pegar tier 3, pegar lápide, pegar pedaço de lápide, é muito mais complicado do que era antes. Mas ele entra naquela categoria de killer que não adianta você pegar o tier 3, demorar 20 minutos pra pegar o tier 3, né? 10 minutos pra pegar o tier 3, tomar 3 geradores no processo, pegar o poder, ficar derrubar no M1 e você não ter nada pra fazer com o M1 dele. A bruxa eu acho um killer chato, né? Ele é chato de se lidar. Talvez ela esteja pra mim, na minha opinião, na ponta aqui do killer chato, né? Porque ela é uma killer que, embora seja bem counterável, ela tem bastante controle de mapa, né? Ela consegue... Um jogador bom de bruxa, ele não vai colocar nos cantos óbvios, ele não vai colocar no loop, né? Ele vai colocar em cantos onde o survival vai passar, né? Ele sabe que pontos chaves onde os survivors vão passar. Sem contar que você tem uma boa build dela, né? Que é a build de fazer os fantasmas ficarem sólidos. É muito legal pra você jogar em mapa fechado. Então ela é uma killer chata de se lidar, mas eu acho que ela é bem contornável com SWFs bem fortes. O mesmo caso do Doctor, né? Doctor que eu acho até mais forte do que ela. O Doctor recebeu alguns buffs aqui na frente dela. Doctor é um killer de M1, por isso ele é um killer fraco, mas ele é um killer bem chato, ele recebeu alguns buffs bem legais. E ele é um killer que tem uma chase muito forte. Ele tem o poder dele, é o poder de localização. Dependendo da build de disciplinas ali, você pode ficar muito eficiente na chase. Mas ele é um killer que não tem pressão de mapa, não tem controle de mapa, não tem presença de mapa. Mas ele tem uma chase muito forte. E dependendo do mapa também, né? Ele pode fazer um estrago. A caçadora entra aqui. É um killer muito equilibrado, a caçadora. É um killer muito forte. Na mão do jogador que masterizou ela pode ser um grande problema. Mas é uma killer 4.4. Patrulha muito mal os geradores. Depende de mapa aberto para poder brilhar. Mapa de 2 andares ela passa mal. Mas é um killer que pode dar... A chase dela, se o cara souber jogar, você vai dar os fakes, fazer você dropar a pallet. Mas por ser 4.4, né? Uma killer muito lenta mesmo. É divertida, é boa de se jogar. É uma killer... Vai ganhar até muitas partidas contra SWFs
muito bons, né? Mas o saldo aqui vai ser mais derrotas do que vitórias também, né? É a mesma coisa do Buba, né? O Buba também ele é mais fraco que a Huntress, mas o Buba, ele é um killer que depende muito de bambuzo, ele é um killer facilmente lupável, só que ele é um killer que se conseguir uma down muito cedo, aproveitar ali uma bobeira de um sobrevivente ou outro, ele consegue tunelar e camperar, né? Que é a maior arma dele, é tunelar e camperar mesmo. Camperar de longe, tunelar e forçar os sobreviventes a droparem todas as pallets. Ele pode fazer uma graça. Muitas partidas de campeonato ele consegue pelo menos fazer 1, 2 kills, né? Ele é muito sólido para fazer 2 kills. Ele conseguiu uma down muito cedo. Mas se ele tiver azar de pegar um sobrevivente que lupa muito bem, ele passa mal, toma lupa de 5 gens. E é isso, né? Ele é um killer equilibrado, mas não passa muito disso. Aí vem o Fred, cara. Fredão que virou um killer forte. O Fredão ficou muito bom pra mim. Na minha opinião, ele ficou bem legal. Ele ficou bem sólido. E é um killer que ele tem um atraso de jogo ali natural, que é o mundo dos sonhos. Ele é um killer que ficou bem legal. Ele não chega a ser super forte, nem nada disso, né? E também não chega a ser um killer forte, dos mais fortes nesse patamar aqui, né? Mas ele é um killer que ficou bem legal. E em comparação ao que ele era o pior killer do jogo, junto com a Adriana. E ficou bem legal, cara. Bem legal. A porca aqui, ela é mais forte que o Myers, mais forte que o Trapper, mas é uma killer muito fraca. Uma killer de M1, essencialmente de M1, não tem anti-loop, não tem percepção de mapa, não tem controle de mapa, killer lenta, tem um indetectável ali para poder dar um hit surpresa, mas tem que ficar agachada, perder velocidade. Se você vai jogar contra times bons, com a Pig, eles vão deixar todos os gens 9-9. Se alguém conseguir tomar a caixa, né, a armadilha, eles não vão terminar o gerador, eles vão deixar eles 9-9. E aí a pessoa, depois que a pessoa tirar a armadilha, é que eles vão popar os geradores. Uma killer facilmente cauterável, mas é fraca, bem fraca. Palhaço pra mim tá aqui, tá junto com o Doctor, né? Mesmo esquema do Doctor vale pra ele. Tem uma chase muito forte, muito boa. Ele é um killer muito bom pra tunelar, mas ele não tem nada além disso, né? Não tem pressão de mapa, não tem controle de mapa, não passa muito mal, né? Pra fazer patrulhagem, mas ele tem uma chase muito forte, né? A Spirit tá aqui, ó, super forte, tá à frente do Billy um pouquinho pra mim. Eu já achei o Billy mais forte do que ela. Às vezes, eu até acho às vezes o Billy mais forte do que ela, né? Mas a Spirit tem que respeitar, né? A Spirit em alguns mapas ela chega a ser até melhor que a Nance. Em alguns mapas ela chega a ser melhor que a Nance, mas é uma killer que, como eu falei, né? É uma killer estupidamente poderosa, né? Absurda, correr invisível, muito rápida, muita pressão de mapa, chase muito forte, mas ela ainda tem que passar, ela ainda respeita as regras do DBD. Então ela não é quebrada, pra mim ela não é quebrada, mas ela tá quase ali. Legião pra mim tá aqui, atrás do Doctor, atrás do Palhaço, tá aqui. É um killer chato, é um killer fraco, mas é chato, porque é um killer que ele até consegue lidar com pallet, né, se você usar o addon iridescente dele. Ele consegue dar muitos hits. Tem build pra você fazer chase com ele, não ficar dando hit do poder. Mas ele é um killer que é um killer de M1, né? Ele consegue contornar algumas coisas que os killers fracos não conseguem. Ele tem velocidade. Se vai pra uma chase com um pallet, ele consegue contornar usando o addon, né? O addon rosa. Ele consegue fazer os sobreviventes ficarem feridos o tempo inteiro, né? Ferida profunda. Ele consegue ganhar tempo de partida, né? Não necessariamente subir a vitória, mas ele consegue ganhar tempo de partida. Mas no geral um killer fraco, porque quando pra derrubar ele precisa do M1, que é a mesma coisa da Praga, né? Mas a Praga, ela é uma killer bem forte. Ela tem a mesma capacidade do Legião de deixar todo mundo ferido, mas ela tem um plus, né? Ela deixa quebrado, né? E ela é uma killer que força os bons jogadores de serve a jogarem feridos a partida inteira, né? Porque se eles tomarem a água, tomarem a poça, o poder dela fica absurdamente forte. Ela vem pra cá, fácil. Mas sem a poça, ela fica aqui porque os bons jogadores de serve não vão tomar. Mas é uma killer com potencial muito forte, né? Estamos no Legião, cara. Legião também, né? Entra aqui também. Eu acho o Legião não, Ghostface, perdão. Acho o Ghostface também um killer muito... Cara, eu quero colocar ele no fraco. Talvez ele seja o mais forte dos fracos aí. Quando a gente fala de jogadores de alto nível, né? A gente tem o LZ aí, que é um grande representante aí. Mas pra mim, na minha opinião, é um killer muito fraco no alto nível, né? Tem, vamos dizer, não tem controle de mapa, não tem pressão de mapa, não tem absolutamente nada, né? Ele é muito fraco, né? Mas ele tem o bônus de chegar, tentar dar o hit surpresa, né?
coisa que o Myers não tem, né? Demogorgon. Demogorgon pra mim tá aqui. É um killer bem equilibrado. Ele pra mim é mais forte que a Nurse. Pra mim ele é mais forte que a Nurse porque ele tem um bom controle de mapa. Ele consegue usar os túneis, consegue ir de um lado pro outro do mapa. Ele tem um dashzinho. O dashzinho dele é bem legal, né? Ele pode encurtar a distância no dash dele, né? Ele é um killer bom. Não chega mais do que isso, né? Mas ele é um killer bom. Killer ok. O killer que faz um pouquinho de tudo. Tem uma pressãozinha de mapa, mas tem controle de gen. Consegue patrulhar bem. Ele é mais forte pra mim. Ele é mais forte não. A Huntress acho que é mais forte, vai. Acho que a Huntress consegue fazer um estrago maior porque atira de longe. Eu acho que ele tá um degrau abaixo da Huntress, vai. Mas ele é um killer bem ok, tá? Bem ok. Oni tá aqui, atrás da... Ele é forte. Atrás da praga, aqui nessa posição. Porque ele é o killer mais 8 ou 80 do jogo. É o killer, pra mim, um dos mais 8 ou 80 do jogo. Porque ele depende muito de quando ele vai conseguir te dar o primeiro hit, né? O primeiro hit pra ele é tudo, né? Porque ele depende de dar o primeiro hit no M1 pra conseguir pegar poder, conseguir jogar, né? Então os bons times que jogam contra o Oni, né? Eles vão fazer uma coisa, dropar palha. Eles vão pra loops seguros, não vão fazer muito mind game, eles vão girar uma, duas vezes, dropar a pallet e outro, né? Ir pra outra pallet, né? Então eles vão tentar segurar o jogo dessa forma, né? Vai pro loop, dropa, vai pro outro loop, dropa, vai pro outro loop. Nessa brincadeira ele toma 3, 4 geradores. Né? Só que ele é um killer que se conseguir o primeiro hit cedo, né? Conseguir pegar poder cedo, usar os melhores addons para poder pegar mais bolha de sangue, né? Esse killer aqui, ele vai pra cá facilmente, né? E quando ele tá com o poder estacado, e se ele conseguir pegar o poder cedo, ele é assim, destruidor, né? Ele é absurdamente forte quando ele tá com o poder. Então ele é muito, muito poderoso com o poder dele. Uma vez que ele pega poder, ele vai pegar poder rápido toda hora, que vai derrubar muita gente. Só que o problema dele tá nesse porém, né? Como ele consegue pegar o primeiro poder rápido, né? Por isso que ele tá um pouco pra trás aqui, né? Justamente por isso, né? Porque contra os times mais fortes, normalmente ele vai demorar muito pra pegar poder. O Deathslinger tá aqui, pra mim ele é melhor. Pra mim ele é um pouco pior que o Bubba, que ele não tem a capacidade de snowball que o Bubba tem, mas ele é um killer pra mim, um killer bem ok. Ele é fraco no sentido de que ele não patrulha gerador, né? Ele não patrulha gerador bem, mas ele tem uma chase muito boa, né? Ele tem um anti-loop muito bom. Os bons jogadores, eles conseguem acertar no pixel ali, cara. Eles são muito... conseguem acertar. E ele tem um addon muito forte, que é o addon rosa dele, que se você acertar o tiro de longe, o cara fica exposto e você derruba. Então ele tem um insta-down, né? Com o tiro dele, né? Mas ele é muito fraco e ele não consegue... Ele é 4.4, não patrulha gen muito bem, não tem controle de mapa, não tem tanta pressão de mapa. Talvez com esse addon ele tenha um pouquinho, mas ele pena muito. Ele não é igual o Bubba, que consegue fazer um snowball, né? Mas ele tem um anti-loop muito bom. O killer pra mim é ok, equilibrado, talvez de equilibrado pra chato, mas não mais do que isso. Pirâmide vem pra cá, atrás da praga, na frente do Oni. O killer é muito sólido também, né? O killer é muito bom, muito forte, tem boa presença de mapa, bom controle de mapa, e ele tem a trilha, né? A trilhazinha dele, né? Que eu chamo de popô, né? Você pisa ali, né? Ele tem a jaula, tem que mandar você pra jaula, ele consegue acabar com a maioria das perks anti-tunnel, né? DS, DH, extra, né? E ele consegue ganhar tempo não precisando enganchar. Então ele não toma save de lanterna, não toma bomba, não toma save de caixa. Bem que os grandes times não se preocupam muito em fazer save, né? Só se preocupam em fazer gerador. Mas ele tem uma chase muito forte, né? E os bons jogadores de pirâmide, eles vão, na grande maioria das vezes, usar a jaula. É justamente evitar que você tenha aquelas perks anti-tunnel, né? Quando você usa a jaula, você já sabe pra onde tá indo o cara. Se você tá numa ponta do mapa, ele vai pra outra ponta. Então você pode pegar o cara, mandar pro cara pra jaula e já ir na direção da jaula. Se o pessoal for fazer o save, né? Você já tem o tunnel ali naquele cara que não vai ter nenhuma defesa pra aquele tunnel ali. Então ele consegue tirar uma pessoa de jogo rápido, né? Não necessariamente isso vai garantir a vitória pra ele, mas ele é muito sólido por isso, né? Ele consegue tunelar muito forte, tirar alguém de jogo muito rápido, né? Se ele não tomar muito gerador no processo, né? Ele consegue virar o jogo. Ele acaba tirando alguém de jogo muito rápido, né? Blight vem pra cá, na frente do Billy, na frente da Spirit. É o segundo killer mais forte do jogo. Ele que tem velocidade, controle de mapa, pressão de mapa, chase absurda. É um killer que consegue derrubar muito rápido. É um killer que derruba rápido, engancha. E quando ele engancha, ele já vai pro gerador que tá sendo terminado e impede aquele gerador. Ele tem muito rápido, ele consegue cruzar o mapa muito rápido. E ele coloca muita pressão por causa disso, né? Ele derruba rápido, vai pro gen. Enquanto alguém tá tirando a pessoa do gancho, ele já tá derrubando o outro. Então ele consegue
controlar gerador botando pressão na chase, né? Ele é muito forte, muito forte. É difícilzinho de pilotar, eu não piloto bem, muito bem, mas ele é um killer, ele só perde pra Nurse, né? E ele entra nessa categoria aqui porque pra mim, ele também tem que respeitar as regras do DBD, né? Ele tem que lidar com pallet, ele tem que lidar com janela, claro, ele lida muito bem com elas, né? Então o Blight, ele tem que lidar com as limitações que os mapas têm, né? Então por isso ele não é quebrado, ele é um killer super forte, né? O pessoal chamaria aqui de A+, né? Gêmeos tá aqui também, né? Forte, mais forte que a praga, uma chase melhor, presença melhor de mapa. A chase do Vitinho é insta praticamente, né? Não tem como fugir do Vitinho. A fraqueza que o Vitinho tinha antes dele do GM ser bufado, que era quando o Vitinho colava em você simplesmente ficava com ele, não ficava com ele ali, não soltava ele, e aí a Charlotte virava um killer de M1, não fazia nada, né, contra os melhores times, né, e agora não, agora você vai lá, cola no cara, se o cara ficar com o Vitinho, você puxa o Vitinho de volta, usa de novo, entendeu? E aí você consegue fazer chases absurdas, você pode fazer slug com ele, né, o killer é muito forte pra fazer slug, né, o killer é muito bom mesmo. Lidar com o Victor é muito complicado, né, você conseguir chutar ele durante a chase também ficou bem mais complicado, né? Antigamente era muito fácil você bicar ele, né? Agora com os addons, né, que ele vai usando e tal, você consegue às vezes errar um hit e não tomar a bicuda, né? A pessoa vai vindo a bicuda, você consegue, tem o down menor, né? Você consegue fazer com que o cara não bique você e você já esteja preparado para outro bot e você vai lá e dá o bot, né? Então é um killer muito forte, né? Pra você derrubar rápido, né? Ele é um killer muito forte, você derruba muito rápido com ele. Ele começa o jogo, solta o Victor vai lá, cola em alguém, e aí se o cara ficar com ele no colo, né? Você puxa de volta, usa de novo, vai lá naquele cara, derruba aquele cara. Então é um killer que consegue derrubar muito rápido, botar bastante pressão. O Trickster tá aqui no topo dos killers chato. Pra mim, ele não chega a ser equilibrado, mas ele é um killer chato. Você precisa ele ficou 4.6, o que é melhor, né? O único killer de range que é 4.6, mas a pessoa precisa de 8 faquinhas para poder ferir o cara. Depende muito de mapa, ele é muito dependente de mapa, é muito dependente de ter mapa loops baixos, né? Mapa aberto, realmente. Alguns mapas fechados são bons dependendo se você for usar os addons, né? Ele depende de uma combinação entre os addons e os mapas, né? Então se ele tiver com a kunai do Naruto, né? Que é aquele addon roxo, ele necessita de mapas fechados para poder aquilo funcionar. Se ele não tiver com esses addons, ele precisa de mapas mais abertos, ele poder acertar os hits e conseguir derrubar, né? Ele até consegue derrubar com uma certa facilidade, dependendo do mapa, né? Mas é o que eu falei, ele é extremamente dependente de mapa para fazer uma boa chase e não tem pressão de mapa, não tem controle de mapa, é lento. É o que ele é chato de se lidar, mas nada além disso. Mas ele, pra mim, eu acho que ele é até mais forte que o Doctor, porque a chase dele é melhor, né? A chase dele é melhor, né? No Doctor, por exemplo, você pode travar uma pallet, enquanto ele nem precisa tanto da pallet. Para girar na pallet, simplesmente ele vai acertar os 8 hits da faquinha e vai derrubar o cara. Tendo o Paul Trickster bem, você tem que ir pra loops altos, né? Onde você possa meio que se esconder dele. Ficar girando em pallet com um loop baixo, você vai só cair. Mas, como eu falei, né? É um killer que, pegando serves bons, né? Times bons, serves no máximo potencial ali, né? Os SWFs absurdos, né? Ele vai demorar pra derrubar e quando ele demorar pra derrubar, ele vai tomar 3 geradores na boca e ele não tem capacidade de recuperar jogo. Nemesis está aqui. Nemesis aqui. O killer teve alguns bugs. Um killer ok. Killer equilibrado também. Ele que tá naquela categoria de... Ele é bom pra tunelar, né? O killer é muito bom pra tunelar. Muito bom pra tentar tirar alguém de jogo rápido, né? O chicote ficou bem melhor. Pegar o nível 2 de chicote ficou bem mais rápido. Você usar os addons de crescer, melhorar a infecção, né? Pega o nível 3 muito rápido, né? Pegando o nível 3 muito rápido, ele fica muito bom. A chase dele fica muito boa, né? Então ele tem uma chase muito boa, né? Com o chicote, né? Uma chase muito boa. Mas os zumbis, dependendo dos zumbis, não fazem muita coisa. 2 zumbis pra mim é pouco. Se fossem 3 ou 4 zumbis, talvez se ele fosse um killer mais forte. Se o quebrar pallets fosse o nível 3 e ir mais longe com o chicote fosse o nível 2, pra mim também ele ficaria mais forte, porque ele poderia chegar no nível 3 mais rápido ainda, ele acertaria mais hits. Mas é isso, né? Ele é um killer ok, com uma chase ok, um controle de mapa ok, né? Os zumbis podem ser usados pro killer pra uma localização de mapa, né? E ele consegue olhar pelos zumbis, né? Assim, não olhar, mudar a câmera, né? Mas pela posição dos zumbis no mapa ali, dependendo, ele pode saber se os zumbis tem algum surf perto de algum zumbi, né? Se o zumbi tá se deslocando para algum gerador que tá sendo feito, ele consegue usar isso como um ponto de localização, né? Então ele consegue usar bem isso. É um killer equilibrado, mas nada muito disso. Vai perder a maioria das partidas que jogar com os times. Vai perder a maioria. Daqui para cima são killers que já ganham aqui 50 a 60%. Aqui killers que já botam medo aqui, né? Que já botam muito medo. E Red aqui também. Ele é equilibrado, mas
forte que o Nemesis. Ele tem uma boa chase também. O cara que sabe, ele tem o Pichone aí, né? O Pichone que é um jogador absurdo de cenobita, né? A caixa ali é um problema, né? Que você tem que ficar... Ele sempre tem que ter um serve pra ficar fazendo a caixa. É um killer que obriga a ter um jogador sempre correndo atrás da caixa. Então, mas jogando contra os bons times, aquele jogador que é bom em loop, por exemplo, muitas das vezes é o cara que vai pra caixa, né? É o cara que vai pra caixa, porque se o Pinhead for pra lá, ele vai ter que lidar com aquele jogador que sabe lupar muito bem, né? Então, ele tem uma chase boa, ok, né? Tem um controlezinho tem um controle de mapa ok também tipo, por causa da caixa. Tem uns addons que se você quiser fazer o addon voltado pra caixa, né? Tem uns addons que fazem com que você demore mais tempo pra fazer a caixa, e aí você consegue chegar no serve antes dele fazer a caixa, e aí você ativar a caçada das correntes, né? Se bem que os melhores addons dele são os addons que... O prego, né? O prego é muito bom, que deixa você com ferida profunda, pra você evitar ali um extraoficialmente, evitar um DS, um DS não DH. O outro addon roxo também, que é muito bom, você fica mais corrente grudando nele, quando ele usa o cenário. Um killer ok, um killer equilibrado, é bom. Vai ganhar muitas partidas contra serve bons, mas eu acho que o saldo aqui é negativo, né? O saldo do Pinhead é um killer que é counterável, é bem counterável, mas é um bom killer. Nada além disso, é um bom uma caçadora, né? A caçadora é melhor que ele porque ela consegue fazer hits muito bons de longe. A artista tá aqui no topo dos killers fortes pra mim. É uma killer que tem localização de mapa, os corvos, né? Localização de mapa. Tem uma chase absurdamente forte. Se você for pra um loop, ela coloca o corvo ali, te obriga a sair do loop. Se você ficar no loop, você toma um hit do corvo e cai, né? Então é aquele que te obriga a ficar saindo de loop, né? Nessa de você sair do loop, você toma hit. Aquele é muito forte, que tem presença de mapa, que tem controle de mapa. Consegue usar os corvos pra travar quem tá fazendo gerador, né? Então se tá fazendo gerador, toma um corvo, você tem que largar o gerador. Ela usa muito bem garantia do morto, por causa disso. Então, aquele é muito forte, muito sólida, que é pouco utilizada, né? Eu vejo poucas pessoas usando artista, mas é uma killer muito boa, muito forte. E na mão de um jogador forte aí, a gente tem a Saninha, né? Não sei se ela tá TBD, né? Ela é uma jogadora que ganhava, tipo, 90% das partidas que ela fazia. Então, aquele é muito forte, muito forte. A Mara tá aqui, pra mim também. Ela tá na mesma categoria do Wraith. Ela é um Wraith que teleporta, né? Ela tá aqui, pra mim, mais ou menos, sai muito disso. Ela tem a mesma dinâmica do Wraith, visível, só que o Wraith fica indetectável, ela não, né? Ela fica sumindo e aparecendo, né? Só que ela tem TP, né? Um TPzinho, ela dá um TPzinho aqui, um TPzinho ali. Era uma killer que era tirar, ela tava por aqui, ó, navegando por aqui, até a última mexida que deram nela, né? Porque ela tinha um sistema de condenação muito forte, né? E agora esse sistema de condenação ficou ruim, né? Então jogar contra ela é você chegar no gerador, pegar uma fita, né? Ela não vai poder dar TP para aquele gerador, ela vai ter que vir andando, né? Muitas das vezes o jogador, quando vai pega a fita e vai entregar a fita, né? Em alguma TV, ele passa no caminho desligando todas as TVs, né? E aí você acaba com o TP dela, faz ela ser uma killer normal que só anda e bate, né? Então, mas ela ainda tem uma condenaçãozinha, ok? Pode ser que ela mate um ou outro, mas contra os grandes times também ela não vai fazer nada. Quando ela ficar visível, ela vai ter que dar 2 de M1, enfim. Ela tá aqui só por causa do condenação, né? Ela pode conseguir aí uma condenação ou outra, dependendo da situação. Ela conseguir achar esse cara que tá passando pelo mapa desligando TV. Ela consegue achar esse cara, enquanto o cara tá indo botar a TV, ela vai lá, dá o hit nele, derruba ele. Ela consegue talvez tirar esse cara de jogo. Mas é uma killer muito fraca. Draga. Tá aqui, cara. Aqui, talvez. Não sei se eu coloco ela pra cá. Acho que eu não. O Nemesis é mais forte que ela. Nemesis tem uma chase bem melhor que a dela. Vou botar aqui. A Draga, ela é aquilo que faz um pouquinho de tudo e não faz bem nada, né? Ela tem o TP, né? Quer dizer, o TP dela é bom, porque ela pode ir pra qualquer canto do mapa, mas ela é counterável, né? Botando cadeado. A chase dela é ruim. É o killer de M1 que bate 2 vezes, mas tem ali aquela fumacinha que dá pra você usar bem. Algumas pessoas que jogam bem com ela conseguem usar aquela chase, aquela nuvem ali, mas não é nada grande coisa. Ela tem uma chase melhor que o Buba, por exemplo. A escuridão, a grande arma dela tá na escuridão, né? A grande arma dela tá na escuridão e os melhores addons pra ela faz o anoitecer chegar mais rápido, né? Porque aí no anoitecer ela fica mais rápida, fica sem tanto raio de terror, vê a aura de todo mundo, né? Mas fora do anoitecer ela é muito fraca, né? É uma killer equilibrada, ok, mas é uma killer que é só isso, não faz muita coisa, né? Então ela é equilibrada pra mim porque ela faz um pouco de tudo, mas não há nada além disso, porque quando ela pega os bons times de serve, né, esse M1 dela e essa fumacinha dela de anti-chase, ele não faz nada, né? Ali é muito cauterável, ela vai ter que bater 2 vezes, vai passar mal, e é isso, né? Só tem a escuridão, só que na escuridão ela consegue às vezes derrubar 1 ou 2, né? Derruba um, vê a hora de outro, vai lá, derruba outro. Ela consegue fazer uma pressãozinha, né? Mas nada além disso. Wesker tá aqui, cara, tá aqui.
eu acho o Pirâmide melhor do que ele, do que eu já falei do Pirâmide, mas o Wesker é um killer também muito bom, muito sólido. Ele consegue cruzar o mapa muito rápido com os dashes, a chase dele é muito boa, diferentemente do Blight, né, que teve os seus dashes flicados ali, né, aquele escorregado que ele dá, ele não, ele ainda consegue fazer uns bons flicks, né, umas boas curvas às vezes, né. Tem um bugzinho que quando você derruba a pallet, se ele der o dash no tempo certo, você dropa a pallet, o dash pega na pallet e ele contorna a pallet, né, e te agarra, né. Eu mesmo já tenho até um clipe meu que acontece isso comigo. Eu dropo a pallet, ele bate na pallet, faz a curva e te agarra, né. Ele economiza tempo de ter que te pegar no chão, né, enquanto normalmente você bateria, limparia a arma, depois pegaria a pessoa, ele já pega direto. Não tem aquela coisa do cara cair na pallet, né. Ele pode derrubar o cara na parede e evita que ele tome o save. Então ele ganha tempo. Ele é um killer muito bom, muito forte, bem ok, né, um killer bem forte, muito bom. E é um killer que a galera que normalmente está começando a masterizar killers, né, começando a jogar bem de killers, ele é uma boa escolha porque ele é um killer muito fácil de você aprender, né, quando você já é um bom killer, né. É um killer muito fácil de se jogar e muito gostoso de jogar. Cavaleiro, eu gosto do Cavaleiro, algumas pessoas colocariam ele pra cá, eu coloco ele pra cá. Melhor que o Buba, melhor que a Draga, porque o guarda, né? O guarda, ele é se você souber usar o guarda direito, né? Usar legal, ele encurta muito a tua chase, né? Então ele força o server a sair do loop bom. Na grande maioria das vezes ele toma o hit do guarda no processo, né? Então, embora ele não tenha tanta pressão de mapa, não tem tanto controle de mapa, mas eu acho que ele é um killer bem ok. E ele tem uma chase legal, né? Ele tem uma chase muito eficiente, né? Você colocando o guarda de um lado, ficando do outro, né? Ele é bem ok, bem forte nesse sentido, né? A chase dele é muito gostosinha. Ele não passa disso também, mas é um killer que ele, por exemplo, ele tem um anti-loop, né? Melhor. Ele tem um anti-loop melhor que o da Draga, né? A Draga, ela usa fumacinha e muitas das vezes ela não consegue acertar o hit da fumacinha, né? Ou ele não, né? Se ele coloca o guarda de um lado e ele fica do outro, o cara que tá na chase, ou ele vai tomar o hit do Cavaleiro, ou ele vai tomar o hit do guarda. Ele vai tomar um dos dois, né? Ou ele vai ter que sair do loop, né? Só que às vezes ele sai do loop e toma o hit do guarda no processo do mesmo jeito. Então ele é um killer bom por isso, né? É um killer bom pra camperar também, né? Ele é bom pra camperar também. Muitas das vezes você se afasta do gancho, joga o guarda pra lá, né? Pro gancho. Quando o cara tá ali perto de pegar struggle, você joga o guarda, né? E aí você sabe quando os caras estão indo pro save, aí você vai lá e tunela, né? É um killer bom pra tunelar também, mas nada além disso, né? Nada além disso. Adriana é o que ele é mais fraco do jogo. E o Trap ainda ela nem isso, cara. Ela perdeu tudo que ela fazia. Antigamente ela não faz mais. O drone tem um feixe só. É lento. Ela não ganha speed que ela ganhava antes. Enfim, ela é basicamente uma killer de M1 que vez ou outra vai conseguir usar o feixe do drone, mas horrível, horrível, horrível. Singularidade pra mim tá aqui, depois da artista. É um killer difícil de você pilotar, porque você tem que ser rápido para usar as câmeras, né? Atirar, usar a câmera. Mas os bons jogadores de singularidade, a gente vê o Souls às vezes jogando com singularidade, né? Ele na chase, ele joga a bolha, usa a câmera, bigulha o cara e volta, né? Volta e já dá o tiro e já dá o TP pro cara. Tem uns addons muito fortes de você já deixar o cara quebrado. Deixar o cara quebrado não, quer deixar o cara vida profunda. É um killer muito forte, ele consegue fazer tudo muito bem. Consegue patrulhar gerador muito bem com as câmeras. Consegue estar de um lado pro outro do mapa de forma muito eficiente, né? Tem uma chase muito forte. Se você tiver com a bolha conectada, ele vai usar aquilo ali para não tomar stand pallet. Muito forte, o killer é muito forte mesmo, muito bom, o killer é muito bom. Talvez os killers aqui seja uma surpresa, né? Depois do Blight, né? Depois desses killers aqui, a Behavior ter feito depois da artista ter feito um killer tão forte, né? Recentemente, um killer que faz tudo. A singularidade é muito boa, não é broken, né? Mas ela é muito forte, né? Muito forte, em todos os sentidos. E se você for descer o nível um pouquinho, se você for pegar, usando essa régua que eu uso, que são os servers de campeonato, né? Os times de campeonato, ela tá aqui. Mas se você for pegar lobby normal, ela tá aqui, entendeu? Os lobbies normais, ela tá aqui. Eu desço um pouquinho porque eu tô botando os servers no nível acima, né? Mas se você for pro lobby normal, ela e a artista estão aqui, ó, entendeu? Ela e a artista estão aqui, entendeu? Então, ele é um killer muito sólido, muito forte, né? Muito forte mesmo. Alien tá aqui, melhor que o Demogorgon. Não, melhor não, pior que o Demogorgon, né? Ele tem uma tease. Porque o Alien, ele tem um grande ponto fraco que são as torretas, né? Quando você joga contra bons times de SWF, né? Você pega os bons SWF, eles vão usar as 5 torretas praticamente o tempo inteiro, né? Então vai acontecer que ele vai perder o poder muitas vezes e vai ter que voltar pro túnel.
né? Que é a maior arma dele, né? Que são as duas armas dele, né? O túnel e a cauda. Ele vai conseguir muitos hits surpresa, né? Com o túnel. Mas ele é um killer que, se você for botar no alto nível, ele vai poucas vezes utilizar a cauda. E aí, equipe, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigadão pela presença, boa noite. O Alien é um killer que vai ficar pouco tempo no poder, né? E os surfers vão utilizar muito a torreta, ele vai perder poder toda hora, vai ter que voltar pra túnel, né? Ele consegue muito hit surpresa ali, usando os próprios túneis, né? Mas nada além disso, né? É um killer muito cauterável, sofre bastante com as torretas, né? Chuck, meu querido Chuck, que foi minha tentativa de main killer um tempo atrás, né? Ele tá aqui, cara, tá muito fraco, tá muito. Pra mim, talvez eu poderia até aqui, ó, no topo dos chatos aqui, ele tá muito fraco, né? Chuck, né? Chuck é um killer chato, tá no topo dos killers chatos ali, mas ele é um killer que perdeu muito, né, cara? Quando ele lançou, cara, ele era um killer super forte, né? O Slashing Dice você podia passar, você podia usar ele durante a chase, né? Você passava pela pallet, e depois você usava o cortar e fatiar, né? Agora não, você tem que estar no cortar e fatiar para passar pela pallet. É horrível, né? Os rebotes também ficaram uma porcaria. O poder ficou muito lento, O dash dele é muito lento, ele é mais longo, mas é muito lento. Ele foi obliterado, né? Ele tava aqui, ó, no topo aqui, junto com a artista. Ele foi obliterado pra cá, pra baixo. Ele só tem um lado, ele tem um ponto forte, né? Que é o tamanho, né? O tamanho dele. A chase dele é chata, porque ele pode fazer mind game de forma eficiente, né? Escondendo o raio de terror, escondendo a luz vermelha dele. Entrando no poder, quando ele não tá no poder, escondendo a luz vermelha. Só por isso também. Então ele tem uma chase forte, porque ele consegue fazer bons mind games. Consegue cruzar o mapa com o poder, né? Se ele quiser usar o poder pra cruzar o mapa. Por isso que ele tá aqui no topo. Mas nada além disso, né? Estamos aqui no Desconhecido, um killer bem legal também. Pra mim é um killer aqui, ele tem uma chase muito boa, né? Ele tem controle de mapa, tem DP, né? Consegue pular de um canto pro outro do mapa, de forma bem tranquila, né? Usando os fantasmas. No início não, o início dele é meio lento, né? Mas depois ele consegue usar os fantasmas, réplicas. Se ele pular pra uma réplica em que o cara tá lá tentando tirar a réplica, o cara já fica com um negocinho, né? Com a bigulhadinha na cabeça dele. Você consegue fazer boas chases com poder. É difícil, um bom jogador de Desconhecido dificilmente vai errar esse hit. Ele vai jogar numa área em que o cara tá ali, né? Se o cara estiver rodeando a check, por exemplo, ele vai cuspir aquilo ali na parede da check, né? Ele é um killer bem legal, bem forte. Ele só tem um problema na minha visão, né? Só tem um problema, que é quando ele erra muito esses hits do poder, né? Porque se ele acerta o cara fica lá com o negocinho na cabeça, o cara tá em chase com ele, aquilo tá se esvaziando, né? Se esvaindo. Porque quando você olha pro killer, aquele temporizador vai baixando. Se ele errar o hit do poder de novo, ele tem que recomeçar do zero, basicamente, né? Porque o cara vai perder, reduzir, e aí ele tem que acertar mais 2 hits, né? Mas ele, dependendo da chase que ele tiver, muitas vezes na chase fica o fantasminha ali, ele usa aquele fantasminha quando o cara estiver passando pelo fantasminha, ele vai lá, teleporta e bate. Ele é um killer bem legal, bem legal mesmo. Um bom controle de mapa, boa pressão de mapa, e a chase dele é muito boa, muito boa. Vecna, cara, não sei se coloca ele acima ou abaixo da Hunter. Colocar ele abaixo. Eu acho que eu dou muita moral pra Hunters, né? Vecna, ele entra na mesma categoria ali do pouquinho do Draga, né? Ele faz muita coisa, ele tem muita coisa no poder dele, né? Mas diferente dele, ele pelo menos ele tem 2 poderes ali. E o cara que é main Vecna consegue usar muito bem, né? E aquele soldadinho, aquela barreirinha dos condenados, né? O cara vai usar exatamente no momento em que você vai fazer o vault, vai pular, ele vai jogar aquilo, vai te dar o dano, né? Mas tem que ser no momento exato. E o cara, se soltar um pouco antes, o cara pula, se agacha. Se você soltar muito depois, né? Se você soltar muito depois, o cara pula e se agacha. Se você soltar antes, o cara se agacha antes, não consegue pular. E quando você solta, você tem um tempinho até dar o hit, né? E tem a mão do mago, né? A mão do mago, que é o melhor dos 4 poderes. Quando o cara tá na chase ali, né? O cara vai girar uma vez, quando ele vai girar a segunda, você joga a mão do mago. Tem um addonzinho verde, que é muito bom, que você fica mais rápido, então você consegue o hit. Então ele tem uma chase boa, a mão do mago, com esse poder, né? Mas o problema dele, pra mim, são os tesouros, né? Os tesouros limitam muito o poder dele, né? Você usar a luvazinha que fica 7% mais rápido é um problema. Ele usa a mão do mago. Você tem a mão dele, a mão do Vecna, que faz você ver, você tá numa chase, acha que você vai levar um hit, você dropa uma pallet e vai pra um armário, de repente, né? Vai pra um loop ruim, mas tem um armário ali, você entra no armário e ganha chase. Ele é um killer. Só isso, ele é equilibrado, ele faz um pouquinho de tudo, também nada além. Ele tá aqui porque a chase dele é melhor. Tá? Drácula, pra mim, tá aqui abaixo da singularidade. Ele é um killer também bem forte, bem consistente, né? Lidar com o lobo é igual você lidar com o Chuck, né? Consegue fazer um bom mind game usando o lobo ali, o Seno.
O fogo dele é muito bom, você consegue dar o fogo em diagonal no loop, muitas das vezes, né? Eu tô começando a acertar esse hit, tô virando main Drácula, né? Muitas das vezes o cara dobra a cheque, quando ele vai dobrar o outro loop, você tá preparado pra dar o fogo, você dá o fogo na diagonal. Então ele é um killer muito forte, muito ok, muito sólido, né? Tem um TPzinho ali com morcegos, que o TPzinho dele é fraco, né? Não vai tão longe, mas é um TP, ele consegue. Tem um addon que faz com que você bloqueie janela quando use o teletransporte. Ele é um killer bem forte, bem sólido. Por último, a Maestra da Matilha, que eu já considerei muito forte. Hoje eu coloco ela por aqui, ó, navegando por aqui. Forte que o é, nos forte pirâmide. Ela é um Death Slinger, né? Um plus de ficar mais rápida ali, né? Você usa o cachorro para fazer localização, ela vai atrás, ela fica super rápida, chega lá muito rápido. O cachorro é uma forma de você poder patrulhar gerador de longe, usa muito bem ele. O cachorro, se você usar também no time certinho na da janela ou na pallet, ele já dá o ritmo. Se você acertar o cachorro, diferentemente do Death Slinger, você não consegue soltar ele, tem que contornar loop, tem que pular a janela. Ela é bem boa, bem sólida, muito forte. Um pouco menos que esses aqui, mas aquele é bem boa, né? É isso, pessoal. Essa foi minha tier list. Os pitacos sobre os killers do DBD aí. Quem estiver assistindo do YouTube, deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e é isso. Tamo junto. Valeu.